Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês ontem e hoje, podendo rever alguns amigos, conhecer alguns outros, conversar com vocês e poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, ganhar a Bíblia dos 52 anos de vocês, lindíssima. Eu ganhei. Fiquei muito feliz com isso. E a minha oração é que o Senhor possa abençoar muito vocês como igreja, que vocês continuem sendo luz e sal nessa cidade, não é? Nesse lugar onde vocês estão, sendo, como a gente falava há pouco, não é um lírio no meio do deserto. Que Deus possa continuar a abençoar, e parabéns, Igreja Batista Betel e Mesquita, parabéns pelo seu aniversário. Que Deus possa honrá-los e usá-los para a sua glória. Vamos lá então. Hoje pela manhã eu expus à igreja os versos 1 e 2 de Efésios 4. Eu vou ler eles dois de novo, mas não vou explicar, porque eu já fiz isso de manhã, e agora à noite eu gostaria de expor do 3 ao 6. O texto todo então é esse, Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Que Deus possa nos ajudar e que nesse tempo que teremos, sua palavra possa ser um alimento para a nossa alma, por meio da obra do seu Espírito. Hoje de manhã eu dizia que a igreja é um milagre de Deus, o fato dela existir. E, gente, além da igreja ser um milagre, ela também é uma prova de que existe amor na Santíssima Trindade. Eu falava disso também na parte da manhã, e eu gostaria de iniciar falando isso mais uma vez. É pelo fato de haver amor entre a pessoa do Pai e do Filho com o Espírito, do Espírito com o Pai, entre eles, que hoje nós sabemos o que é amar também. Foi Ele que nos criou e Ele que nos colocou em relacionamentos desde os nossos primeiros pais, desde Adão e Eva, para que eles pudessem se amar e esse amor pudesse ser um espelho. A partir do momento que a história da igreja começa e nós começamos a nos relacionar como uma família na fé, o mesmo elemento deve estar presente também nesse relacionamento, o elemento do amor. É por ele que nós estamos vinculados, é por ele que nós podemos estar ligados e conectados. E a igreja, além de ser um milagre, ela é uma prova de que existe amor na Santíssima Trindade, porque esse amor é derramado sobre nós, nos ensinando a amar e nos colocando naquilo que a Bíblia chama de comunhão, e a história da igreja também, não é? Da comunhão entre os santos, entre os santificados, entre os separados, entre os salvos. Deus, então, tudo que Paulo apresenta aqui, especialmente nos versos 3 a 6, tudo que ele fala aqui é uma tentativa de mostrar essa ação misericordiosa, essa ação graciosa de Deus de derramar-se sobre um povo para fazer desse povo uma família. Porque a maioria de vocês aqui não se conheciam antes de serem cristãos. A maioria de vocês aqui viviam distantes, alguns estão chegando agora, outros chegaram há alguns meses, outros há poucos anos, estão ainda se conhecendo. Mas é curioso que quando nós temos a oportunidade de viajar, e com vocês é a mesma coisa, e de repente você está numa outra cidade, ou de férias, ou por alguma outra razão, e você conhece um cristão, e você começa a conversar com aquela pessoa, e você descobre que ela é cristã também, parece que você conhece aquela pessoa há anos. Você já teve essa experiência? De onde vem isso? Não é? De onde vem essa situação? Não é? Esse sentir-se como se fosse um conhecido, um familiar há anos?
vem do fato do Senhor ter derramado sobre nós o teu Espírito e do seu amor e ter nos feito um. Isso é a comunhão dos santos. Hoje de manhã, a gente estudou um pouco do que a palavra de Deus ensina, sobre o que deve existir na nossa vida para que a gente preserve isso. Mas Paulo agora vai dizer um pouco mais sobre a nossa responsabilidade no que diz respeito a preservar essa comunhão entre os santos, esse povo de Deus, que ele não apenas escolheu, como Paulo fala muito aqui na sua epístola aos Efésios, mas também que ele chamou por meio do Espírito, que ele perdoou, que ele batizou com o seu Espírito, com o Espírito Santo, povo que também foi e é habitado pelo próprio Deus através da pessoa bendita do seu Espírito. Por causa desse amor, então, por puro amor, Deus ele uniu pessoas que estavam distantes, pessoas que estavam quebradas, pessoas que estavam destruídas, restaurou essas vidas, uniu esses cacos despedaçados, esses pedaços separados e uniu-os num só corpo, num só pão, fazendo deles irmãos e irmãs na fé, porque filhos de Deus agora são. Deu a eles como que um mesmo sangue, quando derramou do sangue do seu Filho sobre eles, fazendo com que todos fossem lavados pelo mesmo sangue. Nós somos uma família de sangue agora, por causa do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E poderíamos até dizer que de carne também, porque nós comemos da mesma carne, da carne do corpo de Cristo, que disse que se nós não comêssemos da sua carne e não bebêssemos do seu sangue, nós não teríamos parte com ele. Comer da carne de Cristo significa estar ligado a Cristo, ser um corpo com Cristo, ou pelo menos fazer parte do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora Deus usa o apóstolo Paulo para falar sobre essa comunhão. E é o texto que nós lemos, e eu peço a sua atenção mais uma vez para o 3, porque é do 3 ao 6 que eu pretendo expor a partir de agora. No verso 3, o apóstolo Paulo começa com essa expressão: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu quero apenas atentar por enquanto para essa expressão esforçando-vos. Paulo ele toca no esforço humano, tema raro em suas epístolas, especialmente na de Éfeso, aos Efésios, onde ele tanto destaca a soberania de Deus em várias áreas da nossa vida, mas aqui ele toca no tema do esforço humano. Isso deixa claro que há uma responsabilidade que cabe aos homens, dentro do plano de Deus, dentro do plano redentor, em todo o seu transcorrer. Aqui, especialmente, ele está falando da responsabilidade que a gente tem no que diz respeito à unidade da igreja, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A palavra esforçando-vos aqui, esforçando-vos diligentemente, em grego é uma palavrinha só que Paulo escolheu, e que na hora de traduzirem para o português eles usaram essas duas palavras, não é? Esforçando-vos diligentemente, é uma palavra só no escrito original, porque a palavra dele traz essa ideia, não é um esforço que hoje você começa e amanhã você abandona, não é algo que você faz quando você tem vontade, é algo que você faz e faz com diligência, faz com acuidade, faz sem desanimar, faz com perseverança. E meus irmãos, a Bíblia deixa muito claro que a comunhão dos santos carece de perseverança. Em Atos capítulo 2 diz que a igreja perseverava, inclusive na comunhão. Além de leitura da palavra, além das orações, uma das coisas nas quais a igreja perseverava em Atos 2 era na comunhão. E perseverar não é algo fácil. Perseverar é algo que a gente tem que fazer em coisas que cansam. Há poucos dias atrás, ou semanas atrás, vocês tiveram a meia maratona aqui do Rio de Janeiro, não teve? Um dia eu ainda vou correr, o Júlio vai comigo. Né? Um dia a gente consegue aí, né? A gente precisa se preparar um pouquinho só, né? E o que acontece com essas meia maratonas? Eu estava em Bauru, anteontem, falando lá num congresso de pastores, e um deles participou da meia maratona. 25 quilômetros, mas ele correu só 5. Pastor, o filho dele correu os 25, ele tem 60 e poucos anos, e o médico dele disse que se ele corresse todos os 25, seria a última corrida da vida dele, porque ele tinha alguns problemas de saúde, alguns problemas nos ossos, e ele falou, você vai, mas corre 5 no máximo, e ele doido para correr tudo. Ele falou, não faça isso que você vai ser a última, o médico disse para ele. Mas ele com muita alegria contando essa experiência, ele e o filho dele,
20 e poucos anos, não, 25 anos. E ele dizendo então que quando chega no final, você já está cansado e você tem que perseverar. Falta pouco. É como aquela prova do vestibular, ou aquela prova na escola que você já está cansado, sua cabeça não pensa mais. Você já gastou ali mais de hora estudando, escrevendo, respondendo, pensando em respostas corretas, tentando lembrar de fórmulas para resolver certas contas, e a sua cabeça está cansada, e chega uma hora que você quer desistir, que você não aguenta mais, e é a hora que você precisa então perseverar. Essa palavra perseverar, ela é do latim perseverare, que é de persevero, que é alguma coisa que você faz severamente, algo muito grave, algo muito duro, algo que é feito para durar. A ideia de perseverar é algo que é feito com diligência. E essa é a ideia de Paulo aqui, esforçando-vos diligente, seriamente, perseverando, porque não é uma coisa que a gente... Por que a Bíblia fala que a igreja perseverava na comunhão? E não é perseverava, é perseverava. Tá? Se acostume com isso. Por que a igreja perseverava na comunhão dos santos? Porque comunhão, como eu disse hoje de manhã, é uma coisa que se não for por Deus, gente, não dá certo. Você vai viver 1 mês com os irmãos aqui, 2 meses, 2 anos. Vai chegar uma hora que você vai perceber que aquela pessoa que você tanto gostava é um pouco diferente de você. Vai acontecer em algum momento que alguém vai te chatear. Não acontece isso em toda a igreja, em toda a família, de pessoas que têm diferenças umas com as outras. E é por isso que a gente persevera. Porque se nós não perseverarmos, a gente chuta o balde e deixa para lá. E a gente procura outra igreja, onde a gente vai achar uma igreja perfeita, até o dia que a gente vai pôr o pé dentro dela, ela vai deixar de ser. Não é verdade? Por isso que a gente persevera na unidade e na comunhão dos santos, esforçando-vos diligentemente por preservar. Você sabe que essa ideia de preservar a unidade, ela estava na mente de Cristo antes da fundação da igreja. A igreja, como nós a conhecemos hoje, começa com o batismo do Espírito Santo em Atos 2. Mas lá em João, no capítulo 17, se você quiser abrir comigo para ler o texto, Evangelho de João, capítulo 17, verso 11. Nós temos a oração sacerdotal de Cristo, onde ele pede algo muito especial, pensando em nós. Em João 17, verso 11, Jesus orou assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Agora vai para o verso 20, versos 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Quem são estes que viriam a crer no Senhor? A gente. Não rogo só por estes, os apóstolos e os que estavam ali com ele, mas por aqueles que vierem a crer em mim, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Opa, perdão. Eu pulei. Vou, de novo, 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Agora sim, verso 21. A fim de que todos sejam um. Olha essa expressão agora. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus orou pela unidade na igreja, pela perseverança na comunhão dos santos. Esses santos que se esforçariam para viver a sua fé, em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às diferenças, em meio aos conflitos. Cristãos que se esforçariam diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por que Jesus orou por nós nesse sentido? Porque ele sabia e sabe que nós somos frágeis. A igreja, os cristãos, são fracos e são suscetíveis à queda e a quebrar, não é, como vasos frágeis que são. Paulo ele segue aqui então informando que esse esforço seria para proteger ou preservar a própria unidade do Espírito. A palavra preservar aqui nos mostra o quão vulneráveis e suscetíveis nós somos. A igreja, ela é vulnerável, a igreja é frágil, ela é uma noiva.
Uma noiva que muita gente tem desfigurado, não é? Uma noiva que muita gente tem maquiado, tem enfeitado, que nem criança faz com boneca. Passado batom, passado rímel, pintado cabelo, botado vestido. A igreja de Jesus Cristo hoje parece aquela boneca tudo empiriquitada. Vocês têm essa expressão empiriquitada aqui? Tem? Ok, então vocês sabem do que eu estou falando. Imagina aquela boneca toda e a menina fala, não está linda, mamãe? Né? Ou ela se maqueia escondida no banheiro, menininha com 6 aninhos de idade, chegou no banheiro, descobriu a bolsinha da mamãe e se pintou. E aí sai tudo feliz, com um sorriso de orelha a orelha. Né? A igreja de Jesus Cristo, ela tem sido emperiquitada por muita gente no nosso tempo. Ela é a pura e simples e bela noiva de Cristo. Mas para muita gente, essa simples e pura e bela noiva, ela precisa ser enfeitada para ser um pouquinho mais agradável. Então eles pintam o cabelo dela para ela ser mais bonita. Eles passam uma maquiagem nela para ela ficar mais agradável. E eles fazem de tudo para tornar o evangelho um pouco mais agradável e simpático àqueles que estão perdidos e cegos. É o mesmo que você querer não é, enfeitar uma boneca para um cego ver. É o mesmo que você querer descrever a beleza de um lírio para um cego. Ou a luz do sol para quem nunca pôde enxergar. Você não tem como, a não ser que você seja fiel ao dono dessa noiva e às palavras dele, para que o olho daquela pessoa cega possa ser aberto. E então ele possa perceber a beleza que há em Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus é essa noiva. E nós, como a noiva de Cristo, devemos nos esforçar para preservar a união nessa igreja. Todo esforço que não é para isso é uma ofensa à pessoa bendita de Cristo. Toda pessoa que não se esforça para preservar a unidade, ele não está fazendo um mal ao pastor da igreja, ao conselho da igreja, à diretoria, a um grupo. Eu briguei com o pessoal do louvor, vou fazer um mal para o louvor. Briguei com o pessoal do som, briguei com o professor da escola dominical, briguei com um professor das crianças, não gostei de alguma coisa. E agora aquela pessoa vai ter atitudes facciosas, né, de falar mal. Ela acha que ela está ofendendo quem? A professora, que ela teve um probleminha? O cara da música com o qual ele teve uma dificuldade? O pastor? Essa pessoa que ela começa a criar divisão, começa a criar facção, eles não estão atingindo pessoas, eles estão ofendendo a Cristo. Porque a igreja não é de Judy Clay, do Fábio, dos músicos, dos professores, a igreja é de Cristo. E quando nós não nos esforçamos pela unidade, nós ofendemos a Cristo. Paulo ele deixa isso muito certo aqui. Continuando no texto, lá em Efésios 4, ele fala, não é, do vínculo da paz, que está dentro de tudo isso que nós colocamos até aqui. E aí no verso 4 ele diz, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Meus irmãos, essa ideia de haver um só, isso não significa uniformidade, mas unidade. A igreja, ao longo da história, tem confundido um pouco isso também. O que é unidade, que é a palavra aqui do Espírito Santo através de Paulo, e uniformidade. Uniformidade é quando todos os pastores vêm vestidos com a mesma cor de camisa, com a mesma cor da calça, falando com a mesma voz. Vocês estão entendendo? E a igreja vem vestida com a mesma roupa. Todo mundo, os homens tudo de azul e as mulheres tudo de rosa, com a saia preta e calça amarela. Os homens. Tudo igualzinho. Isso é uniformidade. Onde todo mundo corta o cabelo do mesmo jeito, onde todos os homens fazem a barba do mesmo jeito, onde todos cantam do mesmo jeito, isso é uniformidade. A igreja nunca foi exortada a batalhar pela uniformidade, porque somos diferentes. Desde o início, a perseverança era na unidade em meio à diversidade, e nunca um esforço pela uniformidade. A ideia da diversidade sempre esteve presente na igreja de Cristo. A igreja no início tinha médico, tinha pescador, tinha político, tinha ex-corrupto, ex porque se converteu, tinha prostituta, tinha ex-mulher adúltera, tinha de tudo ali.
E essas pessoas, quando elas entram em comunhão, tinha um monte de ex-fariseu, gente religiosa que se converteu de verdade. E quando todas essas pessoas se colocam em comunhão, elas não se uniformizaram. Elas continuaram diversas. Elas continuaram com gostos diferentes, com histórias diferentes, com jeitos diferentes, com sotaques diferentes. São pessoas diferentes, com histórias diferentes. Mas há uma coisa pela qual eles lutavam. E essa coisa não era que eles tinham que ser igualzinho, mas era de que eles deveriam ser unidos. E é isso que o Espírito Santo está nos exortando aqui. Que todo o nosso esforço deve ser no sentido de preservar essa unidade que o Espírito Santo criou. Tome cuidado para não se ver lutando contra isso. A responsabilidade pela unidade da igreja é dos santos. Não fosse assim, tais palavras não estariam aqui para nós hoje. A palavra deixa clara, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele começa dizendo, porque há um só corpo, um só Espírito. Essa declaração deixa muito claro que não se concebe a ideia de divisão no corpo de Cristo. Toda a ideia sectária é absurda e é errada, ainda que existam várias denominações diferentes, várias tradições cristãs diferentes no cristianismo, né? Mas o cristianismo em si, a igreja de Jesus Cristo é única. Embora nós nos reunamos em lugares diferentes, com pequenas diferenças, porque pensamos diferentes quanto ao batismo, pensamos diferentes quanto a um dom ou outro, pensamos diferentes quanto a como é que Jesus vai voltar, mas na essência nós nos unimos e confessamos a mesma coisa, a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é Deus. A fé de que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé somente que somos justificados. E outras coisas que são essenciais a todos aqueles que creem. Toda a ideia de querer dividir o corpo para criar dois corpos de Cristo é absurda. Se eu pego uma pedra e divido a pedra no meio, eu tenho o quê? Duas pedras. Mas se eu pegar o pastor Judy Clay e partir ele no meio, eu tenho o quê? Eu tenho dois pastores Judy Clay? Não, eu tenho... Não tem nenhum. Muito bem. Eu tenho um corpo dividido. Logo, não existe dois corpos. E esse pensamento é aquilo que a gente chama de pensamento de reino. Que eu posso sim ter comunhão com alguém que pensa diferente de mim em alguns pontos menores. Como, por exemplo, os irmãos presbiterianos, que no que diz respeito ao governo, a forma como governar a igreja e como batizar pessoas, pensam diferentes. Mas isso significa que eles são outro corpo de Cristo? Isso significa que eles vão tudo para o inferno e que no céu só vai entrar batista? Significa isso? Vocês não creem nisso, né? Jude, eu sei que não crê. Amém. Não existe, mas então nós dividimos nesse ponto. Pequeno, periférico, não essencial. Os nossos queridos e amados irmãos pentecostais, que têm algum ou outro pensamento no que diz respeito a dom. Por exemplo, o dom de línguas. Eles pensam um pouco diferente do que nós pensamos. Mas por isso eles vão para o inferno? Quem é louco de dizer um negócio desse? Ou aqueles que se consideram reformados e arminianos, calvinistas e arminianos, para aqueles que estudam teologia. Um é capaz de dizer que o outro vai para o inferno porque discorda de um ponto? É óbvio que não. Então essas coisas não devem fazer com que a gente se afaste desses irmãos, que numa ou noutra coisa ou assunto pensam diferentes, porque fazemos parte de um só corpo, visão de reino. A igreja é muito maior do que a gente imagina. A igreja é muito maior do que a nossa própria denominação. Eu também sou batista, como vocês, da Convenção Batista Brasileira. Mas a igreja de Jesus Cristo ela é muito maior, é muito mais do que a Convenção Batista Brasileira. E glória a Deus por isso. E nós nos esforçamos para preservar a união e a unidade em toda a igreja de Cristo. Começando onde? No caso de vocês, aqui na Betel. Meus irmãos, o verso 4 começa afirmando que existe um só corpo. E ela já existe. Paulo fala, há um só corpo. A igreja não é um sonho de Deus. A igreja não é uma possibilidade. Um dia eu vou achar uma igreja.
A igreja é uma realidade. Paulo chamou as igrejas da Galácia de igrejas. E eles haviam até mesmo dado ouvidos a outros pregadores do evangelho. Paulo chamou a igreja de Corinto de igreja, mesmo sendo ela uma igreja tão errada, aceitando tantos pecados. O Senhor Jesus chamou a igreja de Laodiceia de igreja. Lá em Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele não falou isso para incrédulo, ele falou isso para a igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ele diz isso para uma igreja existente na cidade de Laodiceia, que embora o excluísse da comunhão na hora do culto, sabe Deus o que eles estavam fazendo na hora do culto, mas ainda assim Jesus chama aquela comunidade do quê? De igreja, porque para ele ela já é um fato. Nós já estamos nela, já fazemos parte desse propósito, desse decreto de Deus. O que nos cabe agora é um esforço de cada um de nós por preservar essa unidade, crescer em santidade, chorar com quem chora, sorrir com quem se alegra, e nos doarmos, fazermos tudo aquilo que aprendemos com o próprio Cristo. Nunca esperarmos que os outros façam, mas nós mesmos agirmos. A igreja já é, e já existe esse um só corpo, e o um só Espírito. O corpo já é, ele já existe, e neste corpo habita um Espírito, não dois. O Espírito do Senhor, que é quem nos conduz, que é quem nos ensina por meio da sua palavra. Logo, uma pessoa dentro da comunhão dos santos, dentro da igreja de Cristo Jesus, que quer perseverar na unidade como o Espírito orienta, ele não pode dizer o seguinte: eu não concordo com isso que a Bíblia fala. Eu não concordo com isso que o pastor mencionou, que a Bíblia fala. Se é a Bíblia que fala, nós não temos que concordar ou discordar, porque a nossa mente, ela já morreu. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo vai falar sobre a renovação da nossa mente, a transformação da nossa mente, a fim de que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A ideia neotestamentária é Deus colocando em nossa mente a mente de quem? De Cristo, para que a gente pense com os seus pensamentos, para que a gente viva a vida que ele viveu, para que a gente viva como cidadãos do reino do nosso Deus. É Ele quem convence os novos cristãos dos seus pecados, é Ele quem convence essas pessoas por meio do seu Espírito Santo, enviado por Ele mesmo, né, do seu Espírito, do juízo de Deus e da justiça, e é Ele então que uma vez nos deu desse Espírito, Ele vai fazer com que a gente consiga se lembrar dia a dia de qual decisão tomar em determinado momento da vida. Eu estou com um problema com aquela irmã, estou com um problema com aquele jovem, estou com um problema com aquele senhor, estou com um problema com alguém da minha família, a gente vai na mesma igreja. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve conforme o Senhor ensinou, não conforme a gente acha, não conforme alguém nos aconselhou lá fora, na cantina, na esquina, ou na escola, ou no trabalho. A gente vive e resolve e trata as coisas pensando na comunhão e na unidade, segundo as orientações do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui até o final desse trechinho, né, dessa perícope, Paulo vai mostrar de um modo muito simples e rápido o papel e o exercício da Santíssima Trindade sobre o corpo de Cristo. No verso 4, ele fala de um só Espírito. No verso 5, ele diz um só Senhor. E no verso 6, ele diz um só Deus e Pai de todos. A fórmula trinitária, Paulo cria na Trindade. E a fórmula trinitária é uma expressão daquilo que ele cria no que diz respeito à manutenção da unidade no corpo de Cristo. Gente, a gente não vê isso acontecendo, mas de alguma maneira misteriosa existe, enquanto nos esforçamos para preservar a unidade, a presença e a ação do Pai, do Filho e do Espírito sobre nós. Quem está em nós e habita a sua igreja é o Espírito Santo de Deus. Mas Paulo fala aqui em Efésios também que de alguma maneira Cristo habita ricamente em nosso coração. E que por meio da presença da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito, o próprio Pai também vem e visita e está sobre nós e conosco. A Ele que preenche todas as coisas, porque nele vivemos, nele existimos, nele nós fazemos tudo, como Paulo explicou aos atenienses lá no livro
de Atos dos Apóstolos. De alguma maneira, o Senhor está presente, ela é dele. Em algum sentido que não é muito claro a nós. Pai, Filho e Espírito estão com a sua igreja o tempo todo, capacitando-a a serem um corpo unido. Deste modo, todo esforço, presta atenção nisso, todo esforço contra a unidade ofende a Trindade. Mas todo esforço pela unidade glorifica a Deus. Quando você se humilha, quando você vai para pedir perdão, quando você perdoa, quando você abaixa o rosto e abraça aquele irmão e diz, vamos ficar em paz. Isso agrada e glorifica a Deus. Aos olhos de muita gente isso é fraqueza. Aos olhos de muita gente isso é, você está sendo muito bobo. A pessoa fez isso, isso, aquilo, falou isso e aquilo outro de você. Mas aos olhos de Deus, o que o glorifica são as atitudes daqueles que se esforçam diligentemente por preservar a unidade na comunhão dos santos. Lá em João 16, se você puder voltar para aquele evangelho novamente comigo. Evangelho segundo João, no capítulo 16, verso 8. Ele fala um pouco sobre o Espírito. João 16, verso 8 a 11, diz, quando ele vier, João 16, 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Irmãos, se um dia nós fomos convencidos da nossa culpa e do nosso pecado, isso foi graças à nossa inteligência? Não. Isso foi graças porque eu estava na igreja naquele dia e eu tomei uma decisão na minha vida que eu tinha que parar de ser sem vergonha e entregar minha vida a Jesus. Não. Não é a gente que se convence. Segundo as palavras de Jesus, é Ele quem nos convenceu. O Espírito é quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado desse homem. E foi pela misericórdia de Deus que Ele nos mostrou e nos convenceu. Sem a ação externa do Espírito, nenhum de nós poderia jamais ter se convencido sozinho. A Bíblia revela que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele veio e nos convenceu. Ele veio e nos chamou. Ele veio e nos vocacionou. Quando Ele fala sobre a esperança da nossa vocação, Ele nos mostrou o caminho, o início do caminho. E Ele aqui está nos mostrando como é que nós deveríamos nos manter nesse caminho. Ele não abre os teus olhos e te convence para depois jogar você lá na sua casa, para você viver em igreja sozinho na sua casa. Ele não te convenceu e não te colocou na família da fé para que você pudesse lá na tua casa ouvir as músicas sozinho, pegar um sermão na internet ou na televisão sozinho, mandar o seu dinheiro ser patrocinador, colaborador, amigo de algum ministério da televisão. Não foi para isso que Jesus fundou sua igreja. Jesus fundou a sua igreja e te colocou nela para você fazer parte de uma família da fé com a qual você perseveraria. O verso 5 diz, lá em Efésios 4, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não existem dois senhores, um do Antigo e um do Novo Testamento, como muitos pastores recentemente têm dito. O Senhor do Antigo Testamento é o Senhor do Novo Testamento. Aquele que se apresenta como o Senhor da nova aliança é o mesmo que se apresentou a Moisés no Monte Sinai, como o único Deus e Senhor de todos. O mesmo que falou com Moisés, eu sou o que sou, é aquele que para os apóstolos disse, eu sou o pão da vida. Por isso que os fariseus pegaram pedra para atacar nele, porque ele usou o mesmo nome que Jeová usou no Monte Sinai para falar com Moisés, Jesus usou para falar de si. Pegaram pedra para atacar em Jesus. Você tem que morrer, isso é blasfêmia. Não existem dois senhores. O mesmo que agiu no passado é o que age hoje para transformar a nossa vida. Ele é o nosso dono e Ele é quem nos ensina tudo isso, sobre como devemos viver. É Ele quem nos cria, é Ele quem nos forma. Ele, inclusive, é o próprio autor da nossa fé. Ela não nasceu em nós. Em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, uma das expressões que está ali muito clara é de que Ele, Jesus Cristo, é o autor e que mais? O consumador da nossa fé.
Não somos nós que formamos a fé, que tiramos a fé de um lugar lá no profundo do nosso coração. Você não tem nada no seu coração, nem de coisa que não presta. Mas Ele é quem nos dá, Ele é o autor, é nele que nasce, e é Ele quem aplica, é Ele quem coloca, infunde. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E é Ele, então, que nos ensina como é que a gente deve viver agora. Sendo Ele o autor dessa fé, não pode ter dois tipos de fé, por isso está aqui uma só fé. Ele nos dá essa fé para que, crendo nele, crendo em sua palavra, a gente possa perseverar na unidade. Se eu não tenho fé, eu não vou preservar na unidade. Essa única fé que é Ele quem dá. Se eu não tenho essa fé que vem dele, que ele criou e que ele consumou na minha vida, e que ele tem lapidado, edificado e aumentado em minha vida, fortalecido, eu não vou ter nenhuma crise de consciência de faccionar essa igreja aqui, de dividir, de falar mal dos outros, de separar famílias, de trair, fazer com que pessoas traiam umas às outras. Eu não vou ter nem dor na minha consciência, sabe por quê? Porque em mim não existe fé. Existe uma falsa fé, uma morta fé. Quem ama a Cristo luta pela unidade e tem medo de qualquer coisa que possa dividir, porque sabe que qualquer cheiro de divisão é uma ofensa ao Pai, ao Filho e ao Espírito, conforme está aqui, dentro de todo e por trás de todo esse texto. É Ele quem cria a unidade, é Ele quem cria a identidade desse corpo, por causa da fé que Ele imprime em cada um de nós. Por isso que a gente chega numa cidade tão distante quanto Araraquara, um dia vocês vão chegar lá, visitar a cidade mais bonita do Brasil. Aí você vai identificar lá na Igreja Batista Liberdade, onde eu sou pastor, pessoas que parece que vocês conheciam há 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60, se você já tem, 80, 90, tem 90 aqui? 100 anos! Quem tem 100 aqui? Está aqui? Olha só. Ah, não veio hoje não. Alguém apontou, mas não veio. Essa é uma senhora, né? Ela vai chegar lá e vai falar, parece que eu conheço há 100 anos. Mas não tem ninguém lá com 100 por enquanto. Por enquanto, né? Esperamos que logo tenhamos alguns. De onde vem essa identidade? Vem da fé, que o autor da fé consumou em cada um de nós. A gente tem que lutar por isso, meus irmãos, em preservar isso. Da parte do Senhor existe todo um esforço em prol da unidade deste corpo. Ele vem e Ele faz. O texto termina no verso 6 dizendo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Antes, há a palavra sobre o batismo, né? Que é tranquila para nós. A ideia de que nós somos batizados. A ideia bíblica, ela é dupla, e é por isso que ela dá um entendimento duplo também, de que em esse batismo aqui provavelmente é o batismo nas águas, porque ele fala um pouco antes sobre o ser imergido no Espírito. Então, a ideia que muitos intérpretes aqui trazem é de que agora ele não esteja falando do batismo no Espírito, mas nas águas, porque ele já falou do Espírito um pouco antes. Mas seja um, seja outro, de alguma maneira o Espírito vem sobre nós. Ele é derramado sobre nós. Batista não gosta muito dessa ideia de derramar, né? De vir e tal. Gosta mais de mergulhar, de afundar, né? Mas de alguma maneira o Espírito é derramado sobre nós e somos batizados nele. Aí batismo significa, né, mergulhar. Ou como Paulo explica em algumas das suas epístolas, nós morremos e simbolizamos isso. Morremos com Cristo em sua morte e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Morremos com Ele no batismo e por meio do batismo e ressuscitamos para uma nova vida. Através do batismo, dando testemunho público daquilo que um dia Ele mesmo fez em nossa alma e em nosso coração. Ele é quem cria todas essas coisas e que nos ensina a batalharmos por essa unidade. O tempo não nos permite, mas existe, até quando ele diz aqui uma só fé, um outro sentido de que essa fé não é apenas aquela que nos foi dada, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é o quê? É um presente que Deus deu para a gente. Então não é só nesse sentido dessa fé, mas da fé também como crença. Aquilo que a gente chama de confissão de fé. Aquilo que Paulo chamou aos filipenses de a fé evangélica. É a expressão dele lá nos Filipenses, que eles deveriam trabalhar e lutar por aquilo. Ou que Judas, na sua pequenina epístola, diz, né, batalhando de uma vez por todas pela fé que foi dada aos santos, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Que fé é essa? Naquele contexto também significava o conjunto de coisas
nas quais os cristãos criam. Isso era a sua fé. Aquilo que eles pensavam sobre Deus, sobre o céu, sobre o inferno, sobre salvação, sobre anjo, sobre demônio, etc. É nesse sentido. Vamos ler o verso 6 para encerrar, mais uma vez. Há um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Paulo conclui aqui essa porção mostrando o papel do Pai, nesta presente habitação do Espírito sobre vocês, sobre nós, sobre a sua igreja. É pelo Pai que todos somos protegidos e guardados. Através da obra do Filho, e hoje do Espírito, o Pai também está sobre todos nós. Isso demonstra proteção, cuidado, zelo. Ele não apenas está sobre nós, mas ele também atua em nós, porque é o que está aí, o qual é sobre todos e age por meio de todos. O Pai, ele atua, age por meio de todos, além de dizer aqui que ele está em todos, por meio da presença do Espírito, com o qual ele é um. Meus irmãos, isso é maravilhoso. A ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito estão aqui. E de alguma maneira incompreensível, porque não dá para entender. Não dá nem para explicar isso. Mas Paulo tenta dizer isso. Que inclusive o Pai está em... Não é isso que está no final do verso 6? Ele está em quem? Em todos, ele está falando do Pai. E ele age por meio de todos. Mas não é o Espírito? É o Espírito. Mas de alguma maneira que a gente não compreende, mas que o Espírito mesmo revela através de Paulo aqui, nós percebemos que há um esforço da própria Trindade por preservar essa comunhão. Porque nele há uma comunhão, em Deus, Pai, Filho e Espírito, 3 pessoas que vivem eternamente em comunhão. Um só Deus, composto de 3 pessoas que subsistem eternamente numa relação ou comunhão de amor. E agora derramam esse amor em pessoas que ele mesmo uniu a ele. Porque é isso que Jesus Cristo disse e orou lá em João 17. Faça com que eles sejam um, como eu e o Pai sejam um, que eles sejam um conosco. Gente, você compreende a maravilha disso? Onde é que a gente estava antes de Deus ter aberto o nosso coração e tocado em nossa alma? A gente estava perdido, mas Ele foi lá. Ele nos convenceu, Ele nos atraiu, Ele nos transformou, Ele nos perdoou, Ele mudou a nossa vida, Ele nos deu paz, Ele nos uniu a Ele. E todo esse amor que há nele, agora Ele derrama sobre nós. A gente não tem motivo para reclamar da vida, meus irmãos. A gente não tem motivo para dizer, ninguém lembra de mim, ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. A gente não tem motivo para isso, porque a gente tem Ele. Uma pessoa que fala ninguém gosta e que chora e que entra numa depressão inacabável, eterna, porque é sozinha, abandonada, essa pessoa não sabe o que é desfrutar da presença de uma outra pessoa ali na casa dela, na alma dela. Realmente, segundo a fórmula trinitária de Paulo aqui, as 3 pessoas da Trindade. Nós temos tudo, como um pastor disse, um pastor batista no século 17, dizendo que se Deus tivesse nos dado o mundo inteiro, porque tem muita gente que gosta de dizer isso, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, não é? Eu vi uma vez uma placa no carro, né? Ele dizendo lá, não sou dono do mundo, mas filho do dono. Esse presente foi Deus quem me deu, fruto da vitória conquistada. Aí embaixo estava escrito, vende-se. Negócio meio estranho, né? Mas tudo bem, é parte de muita coisa confusa que acontece no mundo evangélico hoje em dia. Esse pastor do século 17, ele disse, se Deus tivesse me dado o mundo inteiro, se Deus tivesse me dado todas as riquezas, se Deus tivesse me dado a galáxia, se Deus tivesse me dado 10.000 mundos, é a expressão dele numa de suas orações, ainda assim nada disso se comparia ao fato dele ter se dado a mim. Eu não preciso do universo porque eu tenho Ele. Eu não preciso se todos me abandonarem, eu tenho a comunhão dele. E quando eu tenho a comunhão dele, eu entro em comunhão com vocês. E ele me leva a batalhar diligentemente pela preservação dessa unidade. Por isso que é um absurdo toda pessoa que se esforça para quebrar essa unidade. Não é do corpo. É vírus estranho. É ebola. É o novo nome agora. Não é mais bode, não é mais joio, é ebola. É aquele que vem para matar, para dividir, porque é corpo estranho, não é do corpo.
Quem é do corpo luta pela unidade. Se não discorda, não gostou, o que faz? Faz o que Jesus ensinou para resolver o problema, mas não divide, não sai falando mal, não sai faccionando, não sai criando grupo, porque ele entendeu que Deus espera dele, que ele se esforce diligentemente pela unidade do Espírito. Mas vai chegar um dia que talvez isso não vai acontecer aqui, mas pode ser que aconteça em algum outro lugar, que você vai batalhar e o pastor quer fazer a coisa errada, os irmãos querem fazer a coisa errada, e está todo mundo indo contra a palavra, não estão pregando o evangelho, a igreja dá um circo, está uma bagunça, ninguém mais tem temor de Deus. O que você faz nesse dia? Você não precisa ficar ali. Assim como se você quer uma igreja circo, se você quer uma igreja que não tem evangelho, mas você está numa igreja que tem o evangelho, uma igreja que é séria, mas você queria o oba-oba, você queria a outra coisa. Então o que você faz? Você vai ficar brigando? Meu irmão, vai procurar outra igreja. Ô Júlio, desculpa estar falando isso aqui, né? Mas vai procurar outra igreja. Porque pode ser que o seu coração não queira uma igreja, queira um clube, queira uma balada, queira uma coisa, sabe, queira uma boneca maquiada, uma noiva empiriquitada. E Jesus virá purificar, Jesus virá santificar, porque quando ele apresentar essa noiva ao Pai, ela será uma noiva sem mancha, sem maquiagem, sem ruga, sem mácula, porém santa e perfeita e pura e bela. E bem-aventurados os puros, porque são eles que verão a Deus. Por isso, lute por isso na sua vida, pela pureza, pela santidade, e persevere também no que diz respeito à comunhão. Tudo isso apenas demonstra o quanto Deus é paciente e amoroso para conosco. Porque se a igreja não tivesse recebido o dom do Espírito Santo, gente, isso daqui tinha acabado há quase 2000 anos atrás. É o Espírito Santo em nós que faz com que a gente persevere na comunhão, que a gente persevere na santificação. O amor de Deus por nós é grandioso demais. A paciência de Deus sobre a gente é grande demais. Vocês têm essa impressão também de que Deus é muito paciente, não é? Não estou falando só com a igreja, estou falando com a nossa vida mesmo. Deus é muito paciente. Se Ele fosse como muitos de nós aqui, não ia durar muito tempo, não. Mas não ia mesmo. Ia. Vocês sabem que não. Graças a Deus por isso. Essa graça de Deus que nos humilha. Que nos humilha ao nos perdoar do jeito que a gente é, quando a gente se arrepende, que não exige nada de nós essa graça, além de a aceitarmos com gratidão e amor. Ele fala e a gente abraça, a gente acolhe com humildade e gratidão. Ele nos ama e nós, constrangidos, o amamos de volta. É assim que na nova aliança Deus entra em um pacto com o seu povo, em uma nova aliança com a sua igreja, estabelecendo certas estipulações desse pacto, desse acordo, não é? Nas quais Ele doa tudo e a gente simplesmente recebe, quebrantado, todas as coisas que na nova vida Ele nos dá. O que é que Ele exige da gente? O que Ele fala que a gente tem que fazer, senão a gente não vai ser salvo? A única coisa que Ele diz é: se arrependa de tudo que você foi até hoje e venha. Venha a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Venham. Se você quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Isso é arrependimento. Tome a sua cruz. Isso é morrer para si mesmo. E venha. Ele não exige dinheiro. Ele não exige que você seja perfeito, que você seja santo, que você abandone isso, abandone aquilo. Ele apenas espera que você se arrependa. Inclusive dessas coisas que você quer largar, desses vícios, desses pecados. Porque não é você que se liberta, é Ele que vai te libertar. Não é você que vai largar o cigarro, vai largar o alcoolismo. Não é você que vai abandonar todos os seus vícios e pecados para que Ele te aceite. É Ele que te liberta de tudo isso. Você se arrepende e vem, o resto Ele faz. A graça dEle é quase que uma ofensa a nós. Porque ela não exige nada de nós. Jesus, tentando ilustrar isso, ele conta a parábola de um rei que fez uma grande festa, um grande banquete, convidou algumas pessoas e cada um deu uma desculpa mais esfarrapada do que a outra. E aí ele disse para os seus servos: vão pelas ruas, pelos becos, pelas encruzilhadas
e traga os mendigos, os famintos, aqueles que estão largados pelos cantos, e force-os a entrar. Quando eles chegam, eles têm a roupa trocada, eles são lavados, e aí eles comem na mesa do rei. Sabe quem são essas pessoas que estavam na rua, quebradas, sem nada nas mãos, mendigos, famintos? Somos nós, meus irmãos. E ele nos trouxe para o castelo, ele é o rei dos reis, e ali ele nos põe à mesa. Ele tira a nossa trapo de imundícia, e ele nos veste com vestes de justiça e de misericórdia. Ele põe em nosso dedo um anel, uma aliança conosco, ele faz. Ele calça os nossos pés, nós já não somos mais escravos do pecado, mas agora somos filhos com ele. E olha que escândalo o amor de Deus. Ele diz que agora nós somos co-herdeiros com o filho dele. Ou seja, aquilo que é do filho dele agora é nosso. Está certo um negócio desse? É um escândalo isso. É por isso que quando a gente compreende o amor de Deus nos constrange. É grande demais esse amor, a obra que ele faz, o que ele nos oferece, para o que ele está nos chamando. E aí quando ele te chama e você vem, ele te coloca em comunhão com outros que foram chamados, você vai querer quebrar essa comunhão? Toma cuidado, porque esse noivo é bravo. Ele é muito paciente e muito manso, mas quando você mexe com a noiva dele, você está mexendo com ele. Você não está mexendo com o pastor da igreja. Você não está mexendo com a professora da escola dominical que você teve um problema com ela lá. Você está mexendo com aquele que é o Senhor da igreja. Eu não gosto da igreja. Eu gosto de Jesus. É uma coisa que você falou assim, você chega para a Vitória e o Newton. Estão noivos, não estão? Eu falo assim, olha, Newton, eu gosto de você, mas não gosto da Vitória. Conheci a Vitória aqui ontem, né, por causa do Newton. Não gostei dela, detestei ela. Um menino achando, não gosto da Vitória. Quero nem saber da Vitória, mas do Newton eu gosto. O Newton vai me amar por causa disso, né? Que cara legal, esse é meu amigo. É isso que ele vai falar comigo? Lógico que não. Fala mal da igreja, mas ama Jesus. Você percebe o contrassenso disso? Não, mas eu não estou falando da igreja, eu estou falando da instituição. O absurdo é pior ainda e não dá tempo de explicar. Mas se você se esforçar um pouquinho para pensar, você vai chegar às conclusões, que são simples. De que todo esforço contra a união e a unidade e a preservação desse corpo, todo esforço contra é uma ofensa ao Deus Santo. Eu encerro dizendo que diante de tudo que Ele fez por nós, para que fôssemos um com Ele, diante de tudo isso aqui, nesse texto, Ele nos exorta a que nos esforcemos, para que nada destrua esse vínculo, esta união. Que jamais, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que jamais um ou outro de vocês venha a ser pelo próprio Senhor acusado de estarem provocando desunião na igreja de Cristo Jesus. Que nenhum de nós sejamos encontrados como aqueles que estão causando facção ou problemas nesta única e santa igreja que Ele comprou com o preço do seu sangue sobre a cruz do Calvário. Mas que, ao contrário disso, cada um de nós, em gratidão e amor por Ele, possamos continuar nos esforçando por preservar a comunhão dos santos. Para a nossa alegria e para a glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos porque éramos perdidos, éramos pobres, cegos, nus, e o Senhor nos vestiu. O Senhor nos deu vista. E o Senhor nos fez ricos desta paz, deste perdão, desta graça e da própria salvação. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque pela Tua infinita misericórdia fomos alcançados e incluídos na família de Deus, no povo de Deus. Deus, guarda-nos de nos envolvermos em facções. Guarda-nos de nos envolvermos em divisões. Guarda-nos de nos envolvermos em maledicências e fofocas. Guarda-nos, ó Pai, e que quando a tentação disso vier, que o Teu Espírito nos ajude a perseverar, esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Lembrando-nos de que existe um só corpo,
que foi comprado por ti e que hoje é o teu próprio corpo. Que existe uma só fé que foi dado a nós e àquele com o qual discordamos. Que existe um só Senhor sobre nós e aqueles com os quais nós tivemos diferenças. Um só Senhor que nos perdoou e que nos ensina a perdoarmos também. E que para Ele e para nós existe um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos e que age por meio de todos e que está em todos nós. Ajuda-nos a nunca nos esquecermos disso, Pai, e de nunca sermos encontrados lutando contra a unidade, ofendendo a Tua imagem. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por ter nos incluído nessa comunhão de amor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos entre nós esta mesma comunhão. Que essa igreja possa desfrutar cada vez mais, em meio à diversidade, da unidade que é fruto da Tua graça sobre nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.